Oi, vim falar um pouco sobre os tipos de consulta que eu ofereço, começando pelo mais simples, que é o jogo de tarô por tempo. Então, a pessoa que vai se consultar determina quanto tempo vai ter a sessão, começando por 10 minutos e indo até mais de 1 hora. E eu vou me organizar com o tempo que ela escolheu para responder o que ela precisa. Então, é uma proposta assim bem livre, não tem um roteiro pré-definido, pode ser usada para responder perguntas, pode falar só sobre o presente, mas também pode ir para um lado preditivo, pode analisar um assunto só ou mais de um assunto e pode trazer um contexto geral que não necessariamente esteja ali organizado em perguntas também. Temos também o tarô sobre amor, um jogo de 40 minutos que analisa uma relação ou mais de uma relação. A gente pode dividir o tempo entre mais de um pretendente se a pessoa tiver mais de um pretendente. O que a gente vai fazer nesse jogo? Olhar um contexto afetivo, né? Então, tem você, tem a pessoa que você gosta. A gente vai olhar como é que você tá em pensamento, sentimento, tesão, intenções, expectativas sobre essa pessoa e como é que essa pessoa tá nesses mesmos campos a seu respeito, para a gente ver como é que tá o balanço dessa relação no momento atual, é tipo uma fotografia de agora, e o restante do tempo é usado para responder perguntas que podem ser também preditivas ou que podem trazer orientações. Então, é bom ir por aqui, é bom permanecer nessa relação, investir nessa relação, e por aí vai. Um jogo bem interessante, bem útil. Também de 40 minutos, a gente tem um jogo que é ideal para responder a situações de trabalho, mas não se limita a trabalho, que é o Pergunta ao Tarô. Esse jogo ele vai analisar toda uma situação, né? Então ver de onde é que isso vem na sua vida, qual é a tendência para os próximos 6 meses, qual a tendência para o próximo 1 ano, né? Como é que você está se posicionando, como é que as pessoas que estão envolvidas estão se posicionando, né? Então o que o contexto está ajudando ou não, o que o jogo orienta, né? E principalmente encaminhar para esse lugar de agindo assim, o resultado é esse. Entre as propostas mais longas tem o jogo Mandala, que é um jogo de 1 hora, que é um jogo bem interessante, assim, ele vai olhar para a totalidade do seu momento, né? Então, como você tá ali, né, em todos os campos da sua vida, é um jogo de 25 arcanos, 13 posições, então ele é bem completo. E ele é muito legal porque ele trabalha para que essa totalidade flua melhor, né? Então ele vai dar ali uns toques pontuais, algumas orientações para as coisas tendem a se encaixar melhor caso você vá por esse caminho. Também é um jogo que faz uma previsãozinha de uma tendência para os próximos 3 meses, e ele é muito legal, especialmente porque às vezes ele coloca um olhar sobre uma área que não necessariamente ali é da sua prioridade olhar ou cuidar ou priorizar, né? E às vezes está nela a chave para, né, passar melhor já em uma área que está ruim. Como ele tem esse caráter muito de análise geral, eu também ofereço a proposta de que ele seja feito com um tempo adicional de perguntas para especificar algumas coisas, né? Então, tá bom, entendi o contexto geral, mas é esse ou esse emprego, sabe? Então, para tirar algumas dúvidas extras, também tem o Mandala mais perguntas. 1 hora e meia de jogo. Jogão. Por fim, tem o Oráculo de Aniversário, que é uma proposta pensada para ser um momento assim de pausa e reflexão para você entender o que você quer para esse novo ciclo que se inicia após o seu aniversário. Precisa fazer perto do aniversário? Não precisa, né? Pensa que você está, a partir desse jogo, subindo num ponto de observação e organizando os seus desejos para uma fase que está vindo. Então, qual é a estruturazinha desse jogo? A gente vai fazer uma olhada geral em como é que tá a sua vida, mas bem mais curta. São 5 arcanos, 5 posições. Depois a gente vai abrir um desejo. Então, te perguntar uma coisa que você quer e olhar uma coluna do que fazer e uma coluna do que não fazer para realizar isso. E depois tem um tempo livre de perguntas. Então, é um jogo bem lúdico, interessante e que bem serve para esse lugar de, né, reforçar os seus desejos e se organizar para realizá-los.